Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 56. Eu sou Luiz Leão e hoje eu tenho aqui comigo, de um lado, o meu amigo que ouviu uns conselhos muito doidos da Bjork, Gustavo Azevedo. Oi, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de rituais estranhos no meio da caverna. E do outro lado, meu amigo que uma hora é marido da Nicole Kidman e na outra é filho, Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa. O aguardadíssimo terceiro longa do diretor Robert Eggers chegou aos cinemas brasileiros no último 12 de maio, 2 semanas depois da estreia americana. E como em todo filme dele, tem dividido opiniões. O Homem do Norte é o maior orçamento que o diretor de A Bruxa e O Farol recebeu até então, estimado em cerca de 90 milhões de dólares, e entrega mais uma vez uma peça adorada pela crítica, mas que patina na bilheteria. Eggers é conhecido pela pesquisa meticulosa e atenção aos detalhes históricos em todas as suas obras, e aqui não foi diferente. Em O Homem do Norte, o diretor se utiliza de uma visão estilizada e cheia de símbolos e mitos para contar uma história de uma pessoa tomada pelo poder da vingança. Será que o filme atinge seus objetivos? Porque há, mais uma vez, uma discrepância entre a reação do público e da crítica. Hoje a gente tenta responder a todas essas perguntas e conta pra vocês o que a gente achou desse filme. Antes de partir pro episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios. As pessoas não têm feito isso, por favor, compartilhe os episódios lá no Instagram, no Twitter, onde mais vocês conseguirem, tá? E compartilha também com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda demais o nosso projeto a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Meia Pantufa consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais nosso trabalho. Simbora pro episódio, gente. Hoje a gente vai falar sobre O Homem do Norte, no Meia Opinião. Meia Opinião. Do Norte, mais um filme de viking aí, né? Mas é um bocado diferente do que a gente tem de projetos de vikings até agora. Fazendo um resuminho, nós temos ali o menino Alexander Skarsgård, que vê o pai dele ser assassinado, ainda criança, por um suposto aliado, e ele jura vingança. Até aí nada de novo, nada de incomum. O que a gente vai ter de novo aqui? A gente vai ter a direção do Robert Eggers, que já traz um elemento novo por si, e também algumas subversões em como essa história de vingança é contada, aonde essa história vai chegar e quais são os pontos focais dessa história que ele está contando. Bom, antes da gente entrar no filme, já que o Eggers tem tão poucos longas, eu queria que vocês fizessem assim, na opinião de vocês, aonde esse filme está posicionado dentro do próprio Eggers. Esse filme é melhor do que os dois anteriores? Claro, todas as questões aqui são opinativas, gente. Nós não temos a resposta absoluta pra isso, mas considerando o que vocês viram, vocês acham que esse filme é melhor do que A Bruxa, é melhor do que O Farol? Ele não chega tanto e por quê? É complexo porque eu posso me adiantar em algumas coisas aqui. Mas eu acho que a gente consegue ver quão concreta é a carreira do Eggers, né? A gente vai chamar ele como? Porque... Betinho. Chama de Betinho. O Bento. Ele tem uma carreira muito pequena, mas que nesse filme a gente conseguiu confirmar. A gente conversou isso com o Thiago Natário sobre como o Robert Eggers tinha, o Thiago Natário do RDM Cast. A gente conversou sobre como esse diretor tem poucos filmes, ele tá trilhando por um gênero que é de horror, ele tem elementos de horror dentro da filmografia toda dele, desde 3 filmes. E aqui nesse filme... Toda a filmografia. Grande filmografia. E ele agora concretiza, assim, ele pegou o dinheiro na mão e falou assim, gente, eu consigo fazer filme sem dinheiro, eu consigo fazer filme com dinheiro e o filme vai ser meu. O filme vai ter a minha carinha. Até o momento em que os executivos da Marvel comprar ele, colocar ele pra fazer um filme, o filme ficar ruim e todo mundo reclamar. Porém,
Você fez igual aqueles asteriscos de propaganda de remédio. Você falou um monte lá. Esse pode causar enjoo, fadiga, pode causar cansaço, repetição de roteiro. Isso tudo em 2 segundos. O que acontece? Ele prova aqui que ele tem uma identidade muito marcada, mas a gente vai ter que ver até quando ele vai conseguir fazer isso, porque no próprio prólogo aqui do nosso episódio, a gente falou que o filme não tá conseguindo superar a própria bilheteria, né? Assim, ele estreou ali, a gente teve notícias de que ele atingiu 50 milhões, cerca de 50 milhões na estreia, mas o filme estava orçado a de 70 a 90 milhões. Então é um filme muito caro, que foi dado a um diretor que é muito proeminente, assim, né? Vai ter uma carreira excelente, com certeza já tem uma carreira excelente, mas que é muito perigoso, né? Você consegue... A gente faz uma leitura da indústria. Eu não tenho medo do Eggers, eu acho que... Do Eggers, enfim. Eu acho que ele todo filme que ele pegar, todo projeto que ele pegar, ele vai deixar a carinha dele, assim como ele deixou nesse. Só que esse filme é meio perigoso, né? A indústria lê essas coisas de um jeito muito errado. Tenho medo do que pode acontecer no futuro com a carreira dele, assim, sabe? Será que ele vai conseguir manter o orçamento alto nos próximos filmes? Ou ele vai ter que voltar para projetos mais indies, digamos assim? Ele vai ter que ir pro streaming. Aí, assim, eu sempre, como sempre, sabonetando, mas o que eu acho que esse é um dos filmes mais caros do Eggers, ele é um dos filmes que mais tem a cara dele, mas eu ainda não acho o melhor filme dele, narrativamente falando. Não considero. Acho que esse filme não é inventivo o suficiente em termos de narrativa. Tanto A Bruxa quanto o Farol são filmes melhores em história. Eu acho que o Northman ele é bom em todos os outros sentidos, comparado com os 2 anteriores, mas no que precisa de um filme, ele não é. Então eu acho que os 2 anteriores dele são melhores, sim. Eu fico bem dividido, cara, pra escolher o melhor dele ali. Eu acho que todos os 3 filmes dele ficam... Eu daria quase que a mesma nota, assim, pra todos. Eu acho que cada um, apesar dos filmes dele terem todos a cara dele, até esse que tem um orçamento maior, que tem mais... A mão do estúdio pesa mais ali um pouquinho, mas tem muito a cara dele ali ainda. São filmes completamente diferentes, né? Que falam de coisas completamente diferentes, mas que tem o estilo dele de contar. E eu acho que todos os 3 têm suas características. Mas pra resumir aí, eu acho que o Homem do Norte seria o melhor, hein? O meu tá no meu top. É o meu top 1 ali, depois é Farol e depois A Bruxa. Sério? Eu acho A Bruxa melhor que o Farol, viu? Cara, que filmaço. Sou apaixonado na bruxa. Sou apaixonado na bruxa, pode ser tão estranho. Enfim. Parece a bruxa do 71 Hermione também, Hermione Granger. Outro gato. Assim. Eu também acho difícil fazer esse tipo de escala, mas... Muito porque a gente tá falando de filmes com orçamentos muito diferentes, né? A Bruxa e o Farol são filmes claramente de baixo orçamento e o Homem do Norte já tem outra pegada. E, dinheiro por dinheiro. Não é isso. Quando o cara tem muito dinheiro na mão, ele tem muitas outras expectativas. Ele tem que abarcar um público maior, ele tem que aguentar mais produtor em cima, ele vai ter mais bloqueios, ele vai ter que ter uma visão mais comercializada do que ele tá fazendo, porque os riscos são grandes, né? Então, isso muda a perspectiva de como o cara vai filmar e como o cara vai conduzir a produção dele. Eu saí do cinema, assim, gente, embasbacado. A emoção de sair do cinema é enorme. Tipo, o filme é muito impactante. O filme ele te prende muito, muito. Quando ele começou, eu tava meio assim. Eu tava demorando um pouco a engajar, que você tem que se aclimatar um pouco à história, né? E aí tava aquela rugição, aquela gritaria, aqueles bichos lá, é bicho, mas não é bicho. E aí eu demorei um pouco pra engajar. Mas depois que o filme engata, que olha, a história do filme vai ser essa aqui, cara, ele é impecável. Eu saí do cinema naquela empolgação de que, o filme é nota 10. O filme é uma das melhores coisas que eu já vi. E eu ainda tenho um pouco essa sensação. Eu acho que acaba desvanecendo um pouco, porque a gente para pra refletir, a gente vê outras análises e tal, mas eu acho que o Eggers entregou uma obra impecável, incrível, ela é emocionalmente muito forte, ela tem uma subversão muito inteligente ali da história de vingança lá pelo meio. Eu acho que a gente pode entrar mais em detalhes sobre isso um pouco mais pra frente, mas de modo geral, assim, eu achei uma produção incrível mesmo. Eu acho que ele tá pau a pau ali com A Bruxa. Eu não consigo dizer qual dos 2 é melhor, mas porque os filmes são muito diferentes, eles têm... A diferença de dinheiro é muito grande e por isso a diferença de perspectiva do que tá acontecendo é muito grande. Eu ainda acho a história da Bruxa mais legal,
pegando uma ponta aí do Gusta, porque eu acho que a história da bruxa ela é um pouco mais ousada, né? O jeito que ele conta aquela história é um pouco mais desafiador. Você tem um elenco muito reduzido, você tem dois cenários, né? E você tem que contar uma história muito perturbadora e ele consegue fazer isso com maestria e você fica muito perturbado com aquele filme inteiro e aquela sensação vai crescendo. É um filme de horror que não tem um jump scare, não tem sustinho barato de cinema e justamente por isso ele dividiu muito o público. Na época, um monte de gente saiu do cinema odiando o filme porque ele não tinha jump scare, mas é aquele filme assim, você não vai ficar tomando sustinho no cinema, mas vai tentar dormir depois se você assistir ele tipo, meia-noite. Ele é um filme muito, muito incômodo, muito perturbador. Eu acho que os dois estão ali pau a pau. Pra mim, com perspectivas diferentes, contando histórias diferentes, eu acho que os dois estão pau a pau. Falando um pouco sobre a história, eu não sei qual que é a impressão que vocês têm sobre histórias vikings. Eu sou um odiador ferrenho de histórias vikings, costumo achar um saco. Costumo achar uma glamorização excessiva de uma masculinidade besta, umas coisas sem pé nem cabeça, ficar aquele povo loiro lá. Porque a gente tá acostumado com os vikings da Netflix, né? Que é aquele cabelo degradê, trancinha na barba. Isso lá nos anos não sei quanto. É aquele que você chega no salão de cabeleireiro e fala assim, olha, eu quero ou esse do Vikings ou esse do Peaky Blinders. Exatamente. Mas aí você pega o Viking, você põe só o cabelo, faz a trança e ótimo. O Peaky Blinders sem o chapéu e o terno, não dá. Aí o cara mora lá em Cuiabá, mora aqui em Goiânia. O cara é corretor de seguros e pede o corte do Viking. Mas, enfim... e eu acho que esse foi um dos fatores que me fez gostar demais desse filme, porque eu acho que a gente tá no lugar errado pra falar sobre isso, somos 3 caras, mas eu acho que tem uma subversão enorme dessa ideia de masculinidade escrota ali dentro, cara. Eu acho que o filme é muito masculino, evidentemente, porque ele é um retrato histórico, né? Não tem muito o que fazer com relação a isso, mas ele dá pontos de vista muito interessantes, e aí a subversão, ele dá pontos de vista muito legais sobre o que essa masculinidade traz pra essa comunidade ou pra essas próprias pessoas ou pras pessoas que estão em volta daquele personagem. E todos esses sinais são negativos. Toda essa masculinidade e a busca por vingança e a herança e o herdeiro, o cara que segue o pai cegamente, o cara que tem que vingar o pai, o cara que tem que defender o pai. E o que o filme faz depois da conversa que o Skarsgård tem com a Nicole Kidman, ele vira todo esse jogo e você fica, tá, mas peraí. Então a história aqui é outra. Então ele tem outra perspectiva, ele tá olhando isso por um outro aspecto. E a dinâmica das mulheres nesse filme é muito relevante pra como a história vai sendo contada, porque ele acaba subvertendo o que seria uma história, como diria o Lucas, uma história Netflix sobre vikings. Ele subverte isso completamente, ele transforma aquela banalidade da luta pela vingança numa espécie de reflexão do tipo, por que você tá fazendo isso? E por que você não para de fazer isso? E aí, quando você tenta parar, por que você não deveria parar com a sua busca pela vingança? O filme acaba trazendo muitas camadas pra uma história que, de outra forma, seria muito banal, seria muito reta. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão também. O que vocês acharam sobre isso? Houve mesmo uma subversão da história da vingança ou eu tô sendo muito legal com Eggers porque fanboy? Eu acho que você tá sendo bem legal. Eu também acho. Não, nossa, eu já falei. Eu realmente encantado com esse filme. Ele é o meu favorito do Eggers. pouco encantados, eu acho. Eu saí muito encantado. Eu saí exatamente assim como você saiu. Não, eu gostei pra caramba. Eu saí empolgadaço assim do filme. Ele é o meu favorito do Eggers até agora. Mas eu acho a história simples. Eu gosto do jeito que o Eggers conta a história. Ele não deixa aquela coisa superficial de é a vingança, eu só tenho que chegar até esse cara no fim do filme e pronto. Não, ao longo dessa trajetória dele, dessa jornada do protagonista, ele vai tendo essas camadas, ele vai subvertendo a história, ele vai tendo outro ponto de vista, mas bem previsível. Tipo, eu meio que já esperava acontecer aquilo, até as reviravoltas, assim. Gostei de ter. Se não tivesse, fosse aquela coisa linear demais, eu acho que o filme ficaria muito raso. Mas não acho essas coisas todas, não. O que eu acho que faz mais diferença é a maneira que ele conta essa história mesmo. De não deixar ela simples, ela linear. Eu acho que esse filme, ele tem o melhor... Eu concordo com o Lucas, 100%. Eu acho que ele não foi inventivo, acho que ele não foi subversivo. Uma das primeiras cenas do filme é a personagem da Nicole Kidman, a rainha Gudrun, entregando uma taça de vinho pro tio do nosso personagem principal, que seria o Hamlet. E já tava aí, já. Entendeu? Então, assim... William Dafoe canta pedra lá no começo do filme,
eu já entendi já o que o filme queria me contar, onde ele ia me quebrar as pernas, assim, sabe? É aqui que ele vai... É aqui que ele vai deixar o ápice emotivo do Hamlet. É aqui que o Hamlet vai quebrar o laço dele e, enfim, projetar o complexo... É o complexo de Édipo, o do homem? Qual é? Enfim, ele projeta... A menina que ele quer namorar é exatamente igual à mãe. Inclusive, ela é uma escrava sexual do tio dele porque ela é um reflexo mais jovem da mãe dele. Gente, é uma bagunça esse filme. Mas, assim, de estudos psicológicos vai parar com certeza numa mesinha aí pra alguém fazer um TCC. Mas tô com o Lucas, eu acho que o filme, ele é um filme de direção. Ele é um filme que você fica na frente da tela. Eu juro que eu não queria ir no banheiro, eu tinha tomado 500 ml de refrigerante e eu não queria, eu tava segurando, mas eu tive que sair. Mas não dá pra você tirar o olho da tela. É aquele tipo de filme que você passa 2h30, acho que ele tem por aí, né? Fixo na frente da tela... assistindo aquela história acontecer, por mais que ela seja óbvia. A forma com que ele conta é muito legal. Ele mistura muito o real com o imaginário, né? Essa, pra mim, foi uma das melhores sacadas. Dele ter colocado a fantasia no filme, mas a fantasia ele subverte. Eu acho que ele coloca a fantasia no filme, mas ele coloca sempre como se fosse uma coisa etérea, assim, como se fosse dentro do sugestiva, sonho. assim, né? Sugestiva, você pode... É uma lenda, né? Você pode acreditar ou não que aquilo aconteceu. Aquilo estava na vontade, na força do querer do personagem, ou ele realmente passou por aquilo. A força do querer é o nome da novela, né? Da novela, por isso que eu usei. É multidisciplinar aqui esse podcast. Eu acho que... Eu concordo com vocês com relação a Nicole Kidman. Aquilo ali, com 5 minutos de filme, eu já sabia. A subversão que eu tô falando não é essa. Eu acho que ele é subversivo na relação com o pai. Porque ele tem uma visão muito cega sobre quem era o pai dele. Uma visão infantilizada e cega sobre quem era o pai dele. E a conversa com a mãe dele quebra isso nele. E aí, qual é o ponto que eu considero que é uma subversão da história de vingança por parte do Eggers? Ele tem essa informação que descredita tudo que ele viveu, descredita o objetivo de vida dele. A partir desse momento, eu não sei por quem eu estou lutando. Ele fala, eu tô lutando por uma figura que, na verdade, representa coisas que eu detesto. Porque ele é um cara claramente anti-escravidão ali naquele momento do filme, né? Ele transforma a mãe dele numa vilã, mas ao mesmo tempo ele se compadece daquela história, porque ele fica, porra, a menina que eu sou apaixonado é uma escrava. Então ele vê esse reflexo. Então eu acho que tem uma subversão no que ele passa a fazer com isso. Que é o ponto em que ele talvez desista, talvez não desista. É a ideia de beleza, então, se eu tô fazendo tudo isso pra me vingar em nome de um babaca, por que eu tô fazendo isso? Será que eu deveria fazer isso? E aí ele chega naquele ponto, não, eu não deveria fazer isso, então eu vou fugir. Eu vou fugir, vou viver minha vida com a minha família, vou criar bem, vou ser tudo que o meu pai não foi. E aí ele chega numa segunda subversão, que é a seguinte, ele falou, eu tenho que quebrar o ciclo, porque eu sou um reflexo do que era o meu pai, eu sou... A própria Nicole Kidman fala isso pra ele, né? Ele é um filho de abuso. Ela dá o aval pra morte dele porque ele é um filho de abuso, porque ele representa tudo que ela passou. Então, ele chega num ponto, quando ele tá no barquinho com a Anya Taylor-Joy, em que ele fala assim... Eu preciso quebrar o ciclo. Eu preciso fazer com que os meus filhos não passem pelo que eu passei com relação ao meu pai. Então eu tenho que finalizar minha vingança não pelo meu pai, mas pelos meus filhos. Então, ao mesmo tempo que ele tem toda uma lógica de fazer o que ele já estava querendo fazer desde o começo, a motivação dele muda. No último ato do filme, a motivação dele muda. E isso é feito de forma muito sagaz e muito sutil, cara. Eu fiquei muito admirado com isso, sabe? E como isso é tão visual, né? Eles usam as alegorias vikings para explicar, assim, logicamente, onde está aquela mudança de narrativa dentro da cabeça do personagem. Ele transforma aquela metáfora numa árvore da vida. Então, até certo momento, o foco era o pai dele, né? Então, o filme te mostra, olha, estamos aqui no momento do filme em que o foco é o pai. Aí depois a gente passa para o personagem principal. E aí, quando ele tem essa catarse, quando ele percebe que ele precisa mudar a perspectiva, a gente tem visualmente uma explicação. E não é visual Lars von Trier babacão, estou te explicando porque você não vai entender. É visual porque
toda a história passeia entre o real e o imaginário, entre o real e o mitológico. Então ele criou essa estrutura em que ele pode usar o efeito visual. Exatamente, ele pode usar a estilização que ele desenhou para poder contar a história de uma forma mais bonita, mais artística, mais desenhada. Porque no fim das contas, é muito bem conduzido. É a história, né? Aquilo que ele tá fazendo é a mesma história, de uma outra forma, muito mais imagética e tal, assim. Eu gosto muito como ele desenha esse filme. Acho muito e como poético. ele deixa o protagonista sempre refém da violência, né? O filme inteiro. Que é aquela coisa. O pai dele e tal, morto brutalmente lá na frente dele. E aí ele fica com aquela... Vou vingar meu pai, vou salvar minha mãe, vou matar fulano. E eles sempre tentam escapar disso, né? Ao longo do... Não é que ele tenta escapar, mas ele vai entrando em circunstâncias, vai descobrindo novas informações. E aí você, até certo ponto do filme, você acha que... A gente sabe que no final ele vai ter um embate, né? Mas a gente acha que a história vai mudar de rumo, que ele não vai... Que ele vai deixar aquela vingança de lado e tudo. E não, e aí aparece um novo motivo, que agora é pelos filhos dele, mas... Que ele vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que ser violento do mesmo jeito sempre, mas por motivos diferentes. Existem vários paralelos que são muito interessantes, como a relação dele com a personagem da Anya, ela é o espelho, ela é o oposto da relação do pai dele com a mãe. Ela é a escrava que se apaixona por ele e quer ficar com ele. A mãe foi uma vítima de abuso. Ele é um cara que tem um senso... Ele faz um monte de merda durante o filme, né? Mas pra época que eles estão, ele é um cara que tem um senso moral mais apurado do que as pessoas em volta dele. E o pai não é assim. Então, assim, o filme vai fazendo esses contrapontos o tempo inteiro e tudo muito nunca falado, nunca jogado na sua frente. É sempre você vai sentindo isso, né? Com a mitologia, você vai sentindo isso com o desenho do que tá acontecendo. Eu tava conversando até com o próprio Thiago, que o Gusta já mencionou, e conversando com a Carla também, sobre como esse filme, os dois ficaram bravos comigo, como esse filme é tudo que o Cavaleiro Verde queria ser. Esse filme passeia muito bem entre o real e o imaginário. Muito, muito bem. O Cavaleiro Verde faz isso, passear entre o real e o imaginário, só que eu acho enfadonho. Eu acho o ritmo do filme muito lento, porque o Cavaleiro Verde é uma história de amadurecimento, tá? Claro, ok. Mas ele tem um ritmo muito lento, muito quadradão, assim, blasé. E ele vai te dando um pouco de preguiça na medida que ele tá andando, porque não acontece nada de relevante. Ele é aqueles filmes que você chega lá no final e beleza, ele amadureceu, ok, mas tá bom. Ainda chega naquele final lá que, tipo assim, foi tudo um sonho. Isso é uma merda, né? Quando o final do filme é assim. Isso é uma coisa horrorosa. Deus. E aí, é uma escolha muito vazia pra se fazer sempre. Esse filme, ele apura isso, na minha opinião. Ele faz direto essas situações que você não sabe se estão realmente acontecendo ou não, mas que é pouco importante se elas estão realmente acontecendo ou não. Essa é uma leitura de como aquelas pessoas interpretam a vida, como elas interpretam o mundo. Então o cara vai pra uma ilha que não tem nada a ver com a terra oficial dele, e ele dá 3 passos, ele entra numa caverna pra falar com o conselheiro dele lá da Noruega. É tipo assim, é óbvio que verossimilhança foi pro espaço, mas não é o objetivo aqui, né? O objetivo é misturar essa aura de, você, não importa o lugar onde você esteja, você tem o seu destino vai ser fazer isso. Então, os seus conselheiros, as suas visões vão ser todas coisas que estão acontecendo em volta de você pra te levar pro seu caminho. Jornada do herói mesmo, assim. Nada de muito inventivo nesse sentido, mas eu acho que esse desenho aqui no Homem do Norte, entre realidade e mitologia, funciona bem demais, porque é visualmente muito impactante e não é o tipo de coisa que te descola do filme. Tipo, isso jamais aconteceria. Você não tem essa sensação lá. Você sabe que aquilo jamais aconteceria. Mas, assim, são pontos que te ajudam a chegar onde a história precisa chegar. Eu acho um dos momentos... Vou usar um termo muito crítico de cinema snob agora. Um dos momentos mais sublimes do filme é ele pegando a espada. Cara, que cena maravilhosa é ele pegando a espada que vai vingar o pai. Que cena linda, cara. E é uma cena de batalha tão real que, tipo assim, não é que ele vai ficar batalhando lá 20 dias. Ele apanha e cai. Ele tem dificuldade de levantar e o outro vai bater nele. Aí ele dá um golpe meio torto. Não é um super-herói. É uma pessoa que tá enfrentando os obstáculos que precisa enfrentar, né? E eu sinto tanto peso naquela cena, eu acho ela tão forte, tão foda. Esse filme tem 2 cenas de ação muito boas. Eu acho a última cena linda, né? Vai falar o quê da última cena? E essa dele lutando pra conseguir a espada. Eu acho elas maravilhosas e elas complementam muito o que tá sendo dito lá. Sobre esse paralelo aí, Cavaleiro Verde e Homem do Norte, faz sentido? Eu não gosto de Cavaleiro Verde. Eu acho que ele tem todos esses problemas que o Luiz falou.
eu assino embaixo. Ele tem um ritmo lento, ele tem um protagonista que tinha tudo pra ser carismático, porque o ator é excelente, mas o protagonista não é carismático o suficiente, ele não consegue segurar o filme. Eu acho o final muito, assim, desesperadamente broxante. Ele é muito, sério, muito chato. E, assim, pra dar continuidade sobre como em Um Homem do Norte ele consegue trazer as cenas de ação pra um patamar sublime, utilizando a palavra do Luiz, eu até discordo um pouco que as melhores cenas de ação são as cenas que você citou, porque eu acho que as cenas de ação que você falou são muito fáceis de fazer, são muito controláveis, elas são em coreografia elas são muito boas. Você acha? Cadê tudo plano de sequência? Em coreografia, elas são difíceis de fazer. A última, em especial, em fotografia, ela é muito difícil de fazer. Mas eu acho as cenas de batalha, em geral, as mais... assim, sem aquelas cenas de batalha, não teria a imersão de filme que ele entrega diferencialmente dos outros anteriores, né? A Bruxa e O Farol. Diferencialmente aos outros aqui, porque ele usa muito plano sequência e muito plano aberto. Então, aqui nesse filme, é o que ele faz de diferente. O que ele faz na Batalha da Espada e na batalha final é super controlável. Você consegue fazer várias vezes a invasão dos homens-lobos estúdio. Lá em plano sequência é muito Exatamente. boa. Não, cara, pra mim, a minha favorita do filme é essa. Você tem quando uma eles estão cena invadindo. que tá um plano abertíssimo, uma lente super aberta que ele tá usando. E aí ele coloca vários figurantes fazendo coisas extremamente diferentes. É um filme muito difícil de dirigir. Eu acho que, assim, se a pergunta do começo do episódio fosse: esse foi o filme mais difícil que o Eggers dirigiu? Eu falaria com certeza sim. Ele suou pra fazer esse filme. Suou pra entregar esse filme. Eu acho que as cenas de ação, e nem só as cenas de ação, às vezes eles tinha dois personagens conversando. Gente, era tanta coisa acontecendo. Era tanta coisa acontecendo no fundo. Até a vaca tinha que ser coreografada lá que passava atrás. Então a vaca tinha que ter o leite naquele preciso momento. Então é uma coisa assim que pra produção o dinheiro faz diferença, né? É aí que tá. O cara conseguir uma equipe grande o suficiente e dirigir essa equipe grande de uma forma sublime. Gostei dessa palavra, vou usar. Não, o design de produção desse filme é impecável, cara. Em todos os planos, tá tudo muito... É o que a gente fala muito, é o que a gente falou muito do Paul Thomas Anderson, né? Que o personagem principal, ele entra num plano bem aberto ali, num lugar que tem muita gente, e tá tudo acontecendo ali no fundo, e um plano sequência, não tem um corte. Aquela cena a minha favorita dessa cena de ação é a primeira dele adulto, né? Que é quando eles estão invadindo, né, o vilarejo lá. Cara, aquilo ali pra mim... E ele coloca a câmera atrás dele, na maioria das vezes ali. E vai acompanhando ele durante a batalha. Fica parecendo até um videogame, assim. E ficou muito bom, cara. Ficou muito bem feito, assim. Bem coreografado. Se um filme de videogame seria ruim. Mas aí agora... Uncharted. Você falou de design de produção. O Eggers era designer de produção. É onde ele começa na indústria, né? Então, assim, tá você vê a atenção a detalhe dele é uma coisa de louco, assim, né? Em como as conversas funcionam e como os ambientes funcionam e tal. Eu acho que ele sempre vai ser um cara muito estilizado e a gente pode sempre ficar tranquilo com relação a isso, porque vai ser sempre assim, né? Os filmes dele vão ser sempre muito estilizados. Só que, assim, eu queria puxar uma outra ponta com vocês pra falar de uma coisa que a gente colocou na introdução. Bilheteria. Eu queria dizer pra vocês que eu entendo tranquilamente por que esse filme patina na bilheteria. Vocês acham que é compreensível por que ele patina na bilheteria ou é uma injustiça? Porque pra gente que é metido a crítico, pra gente que gosta desse tipo de coisa, é muito facinho digerir tudo que tá ali, né? Mas eu imagino que pro público geral, o pessoal que tava dividindo sala com o Doutor Estranho nessas últimas semanas, é bem complicado, né? Eu acho que esse é o motivo. Esse é o motivo. Você acabou de finalizar com o motivo. Ele tá disputando com o Doutor Estranho. Como faz? Como lidar com o Doutor Estranho competindo? Eu acho que foi um problema de estratégia de marketing mesmo, né? De divulgação do filme. Mas o foda é tipo assim, os caras vão ter sempre que fugir da Marvel pra conseguir fazer um filme funcionar. Cara, eu acho que não pode ser assim, entende? Não pode ser assim, não tem condições, porque a Marvel lança filme todo mês. Você não vai conseguir fugir disso. Eu tô querendo dizer assim, eu acho
Talvez o filme do Eggers ainda seja muito um filme de diretor independente. Mesmo com um orçamento grande, ele talvez ainda seja um filme difícil para grandes públicos. Eu não acho que o problema tá só na Marvel, não. Eu acho que tem muito papo, eu acho que tem muita teatralidade. Se eu fosse apontar um defeito, eu ainda acho que tem muita teatralidade aqui. Tem muito monólogo, muita conversa muito etérea, que é meio desconexa do resto do filme e tal. Eu acho que esse tipo de coisa afasta, cara, porque muita gente vai lá e vai ficar, pelo menos a primeira hora do filme, pelo menos, vai ficar sem entender patavinas do que tá rolando. Que caralhos aquela bruxa tá lá no meio daquela invasão, sabe? Desenterrar a Bjork pra ela aparecer no meio de um negócio 2 lá minutos. e tal. E aí, eu não acho, gente. Eu acho que, por exemplo, a gente teve uma série que finalizou em 2018 ou 2019, Game of Thrones, que todo mundo conhece, e que colocou já estabelecido que fantasia e realidade podem conviver saudavelmente juntos, que a gente pode ter roteiros densos, e o Homem do Norte, eu acho que é quase uma transposição, assim, sabe, do que a gente estava vivendo em Game of Thrones pra tela grande, pro cinema. Eu acho que o público de Game of Thrones, que foi gigantesco, todo mundo assistiu essa série, muita gente assistiu essa série, predominantemente um público masculino, vai adorar o Homem do Norte. É um filme, eu acho que a história é muito linear, a história é muito fácil. É uma história, chega até a ser boba, né? Uma coisa meio um final Spartacus, assim, aquela coisa do o homem bom versus o homem mau. Não acho que seja um filme difícil, sinceramente, Luiz discorda. E eu acho que ele teve... O único problema dele foi tanto... Eu reassisti o trailer, acabei de reassistir o trailer dele, eu acho o trailer excelente. Ele chama bastante atenção pra história, assim, ressalta os pontos importantes. Mas, cara, não dá pra competir com o Doutor Estranho, sabe? Dá pra você competir, sei lá, com Homem-Formiga 3, talvez. Mas as pessoas decidem, né, o filme que vão assistir no cinema. É muito caro. A gente conversa muito sobre isso. Se o público masculino tá lá com a família e tem a chance de assistir um filme de 12 anos, ele vai pro filme que ele vai curtir, que vai ser bom, que ele vai ter com quem comentar, e ele vai pra aquela sala, sabe? É triste. Então é dinheiro demais pra um diretor independente? Até hoje. Eu tenho um pouco de receio, assim, de a gente jogar tudo nas costas da Disney, porque é um alvo muito fácil, sabe? Eu entendo o motivo, eu acho que a Disney é culpada de boa parte das coisas do cinema mesmo. Ela é a principal praga que existe na existência do cinema hoje. Mas eu acho que a gente corre o risco de acabar subestimando um pouco as pessoas se a gente jogar a culpa de tudo na Disney. Eu acho que os filmes podem funcionar ou podem não funcionar. Por exemplo, Cidade Perdida, da Sandra Bullock e do Daniel Radcliffe. Foi um filme que foi surpreendentemente bem nas bilheterias. Para um filme, sabe? Que não tem janela nenhuma. E ele tava no ar ao mesmo tempo de Doutor Estranho. Medida Provisória foi bem nas bilheterias, disputando com Marvel também o tempo inteiro. Então, assim, apesar de todo mundo sabe que é o principal problema, eu acho que tem outros fatores aí. Talvez eu não tenha acertado quais são os fatores, mas eu acho que tem outros fatores que atrapalham. Eu acho que o segundo fator que pesa muito aí é que o filme vazou, gente. O filme tá em 4K aí pra todo mundo ver na internet, e quando ele chegou no Brasil já tava. Então a galera... ele também estreou no Brasil 3 semanas depois de ele estrear. Então, nos Estados ele Unidos. estreou antes lá fora, ele vazou na internet com qualidade boa, e nós todos aqui fomos ao cinema assistir o filme, mas tem muita gente que vai escolher, vai falar, beleza, domingo eu vou ver esse de comédia aqui, que é o Cidade Perdida, e vou na pré-estreia do Doutor Estranho. Meu dinheiro pro cinema desse mês já foi, então. É meio que isso também. Cinema acaba sendo um ambiente também familiar, né? E aí, às vezes, os filmes de censura alta acabam sendo prejudicados também por conta disso. São vários fatores mesmo, Luiz, assim. Eu acho que, obviamente, o maior seria a competição com a Marvel. Eu acho que, apesar do Eggers ser bem autoral e do cinema dele ser muito particular, eu não vou subestimar o público. Eu acho que as pessoas estão super preparadas para assistir. Um público mais 18 consegue assistir o filme dele e sair super satisfeito. O filme tem um design de som, tem uns... Gente, é uma coisa que, por exemplo... A gritaria é uma coisa... Né, o Batman, eu saí... a trilha sonora de Batman, por exemplo, é uma trilha sonora muito alta e muito irritante, boa. Sabe? Muito chato. Eu detestei aquela trilha sonora. Adorei. Agora, eu também achei uma merda. Nossa, adorei. Que bosta. Mas enfim, a trilha sonora aqui, tanto a trilha sonora que é praticamente cantos vikings e no meio do filme você... Meu Deus, soluço, né? Você vê os caras soluçou, assim, dá um hino.
A trilha sonora e o design de som aqui, ele tá muito puxado pra essa coisa mais tribal mesmo, tinha que ser. E ele tá muito incorporado dentro da própria história, sabe? Não é uma coisa externa. Quando você tá tendo uma batalha, são cantos de guerra ali que estão sendo entoados, assim, e alto, e disputando com o grito que o cara tá dando quando ele tá morrendo, sabe? Parece que é muito bem pensado a música que colocou, o som que tá sendo emitido pelo protagonista, sabe? Tá tudo muito bem pensado ali, no final das contas. Mas eu ainda acho que, tipo assim, botar dois caras lá pra fingir que é lobo, aquela gritaria, aquelas coisas, são elementos inacessíveis de um filme, cara. Um filme que pretende fazer muito dinheiro no cinema. Eu não acho o filme difícil, como você falou, mas ele ainda tem coisas da autoralidade dele, do cinema independente, que você... será? O pessoal tá assistindo Doutor Estranho e achando que Doutor Estranho é um filme pesado. Pelo amor de Deus, gente. Doutor Estranho faz acenos ao terror, mas Doutor Estranho é um filme de terror? Vai te catar, cara. Vai no cinema, mas baixa uns filmes aí no RDM, torrent, vamos cara. explicar esse fenômeno. Não, legal é que, tipo assim, Doutor Estranho tá... Fica aí o questionamento. Doutor Estranho é um filme de terror? Não, e Doutor Estranho tá acenando ao horror, e aí o Homem do Norte, não. Enquadrado como fantasia. Todos os elementos que aparecem nos filmes do Eggers, enfim, Jaggers, são de terror. E aí aqui em Northman vai ser categorizado como fantasia. Mas essa questão da bilheteria, só pra gente finalizar esse assunto aí, eu particularmente eu esperava que ele fosse melhor. Porque o trailer tá muito bom, tá muito... Quem não é familiarizado com o cinema do Eggers, vai ver o trailer e vai achar um filmaço, assim, filme de ação, blockbuster. Quem não é familiarizado com Eggers vai ver Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy também, você tem uma galera conhecida, você tem um trailer lá que remete a um filmão de ação. Todo pôster, todo marketing assim, em volta do filme é em volta de um blockbuster. E aí você chega pra ver e você tem essa mistura. Elementos de um blockbuster com o Eggers, com o estilo dele. Eu acho que eles acertaram muito no marketing, no sentido de como divulgar. Ainda estão, inclusive. Tá passando propaganda no YouTube o tempo inteiro, assim, sabe? É porque o Gusto aqui é rico, ele não tem YouTube Premium, mas pra quem é pobre, igual a nós, aí passa propaganda do Homem do Norte em qualquer coisa de cinema que você abre. Quando eu disse da estratégia de marketing, eu disse da estratégia eu acho que é a data, né? mesmo, tá? Eu não disse da estratégia de divulgação do filme, não. Eu gosto também. Acho muito legal como... E outra, como que você tem Nicole Kidman, como você tem Anya Taylor-Joy, que a Anya Taylor-Joy, assim, a carreira dela tá... Colocaram um foguete nela, assim, tá, ela só. E assim, falar nisso, vocês acharam ela subvalorizada nesse filme? Não, eu acho ela essencial. Acho que ela tá ótima. Eu acho todo mundo também ótimo nesse filme. Ela tá importante. Porque eu vi alguns comentários falando isso, mas eu gostei muito, eu particularmente gostei muito dela no filme. Eu gosto muito de como a Nicole Kidman faz uma bruxa mesmo que não envelhece, né? Subvalorizada, não subutilizada, eu queria falar. Envelhece pra caralho. Em Big Little Lies ela era casada com Skarsgård, agora ela é mãe dele aqui nesse filme. Como que ela não envelhece? Só ela envelhece. Não, gente, eu fiquei indignado. Mas eles dão um tratamentinho ali no começo do filme pra digital, assim. Não sei se vocês perceberam. Ela tá mais novinha. Uma rejuvenescida? Deram uma rejuvenescida nela. E aí, assim, eu achei ela essencial também no filme. Todo mundo tá muito bem. A Nicole Kidman tem momentos excelentes. Os atores todos estão ótimos. Quando eu vi o William Dafoe, acho que ele falou assim, de 2000, depois que ele fez o Farol, né, de, sei lá, 2020 pra cá, ele falou, cara, eu vou ficar de boa, vou pegar uns trabalhinhos de boa, vou fazer uns 5 minutos em cada filme. Ele só vai fazer ponta. Vou só fazer uma pontinha ali. Teve o Beco do Pesadelo, teve o Homem do Norte. O que ele ganhou pra fazer o Duende Verde ali no Homem-Aranha 3, ele já sustenta o resto da vida dos filhos. É porque eu sempre bato o olho e falo, cara, tem o William Dafoe, adoro o William Dafoe, você vai ver, tem ele 2 minutos no filme, aí você fica com aquela vontade de ter mais ele no filme. E o tanto que aquela caveira parece o William Dafoe. Aquela caveira que conversa. Demais. Pelo filme Snuff, gente, mataram o William Dafoe e pegaram a caveira dele de verdade pra fazer, porque como que eles fizeram um molde tão parecido? Como se ele já não fosse bizarro o suficiente, né? Será que esse filme ia ter ganhado mais dinheiro se eles tivessem deixado o Eggers mostrar o pau do Skarsgård? Ele tava doido pra mostrar o pau do Skarsgård. Ele reclamou que o estúdio não deixou ele mostrar pintos. Verdade isso, gente. Tá em tudo quanto é lugar. Ele falou, eu queria pintos no meu filme e o estúdio não deixou eu colocar. Eu acho que diminuiria, inclusive, a bilheteria. Eu acho que esse ainda é um tabu. Ele tem que trocar uma ideia com o Paul Thomas Anderson, hein?
Como é que ele faz aí pro estúdio liberar essas coisas? Não, É, eu pergunta tenho lá pro- certeza que Bug Nights foi um filme que foi lançado no susto e os executivos não assistiram. Aquele filme é muito... Eles não viram até o final, sabe? Ficar com Certeza. preguiça. É muito bizarro aquele filme pra ter Adicionaram pra ter aquela passado cena, por assim, de todo última mundo. hora, assim. Aliás, que casalzinho feio, Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy, hein? Meu Deus, é a eu definição só não- de bissexualidade. Eu só não fiquei emocionado porque a Anya Taylor-Joy nem tanto, porque ela é uma camponesa da cozinha, né? Ela sempre tá limpinha, cuidadinha. Agora, gente, o Alexander Skarsgård, ele tá assim, absolutamente Tá em imundo. todos os momentos cagado, imundo, com cocô de pombo na cabeça. Não tem, assim, não tem É o Jonas como, do Dark. Não tem A Ele única aprendeu hora com o que vai Jonas uma do Dark, água no não corpo tomar dele é quando banho. ele tem que nadar, que ele tem que atravessar o negócio. Sim, tem duas cenas assim que você acha ele bonito, você fala assim, não, eu prefiro ele em Succession sendo um bilionário chato do que ele aqui. Ai, gente. Lucas, você começa com um desafio hoje. Pantufas pro Homem do Norte. Eu vou de 9 pantufas. Eu acho que esse filme tem uma coisa que me incomodou, assim, bastante no começo. Eu adorei o filme, mas eu acho ele muito escuro, cara. Tem uns momentos muito escuros. A gente tava falando sobre Outer Range ser escuro. Cara, esse filme é muito mais escuro. Todas as cenas são à noite ou que são dentro de algum lugar fechado, dentro do... A primeira cena, quando o rei chega, o pai dele chega, aquela cena é muito escura. Você consegue ver ele, quando chega ali perto do... que dá mais um close ali nos rostos deles, você consegue ver. E eu entendo que o Eggers, ele quis fazer uma coisa bem como era na época mesmo, que ele só colocava algumas velas ali pra iluminar o local. Ele faz de uma forma bem realista. Mas aquilo ali me incomodou bastante no começo. Depois, a fotografia vai melhorando, vai Mas ficando mais cinema, aberta. né? Eu acho que é um pouco diferente de Outer Range e tal, por exemplo. Porque eu acho que no cinema, se o cara faz isso, ele faz de propósito, sabe? Quando o cara faz pra TV, às vezes ele tá superestimando a TV de quem tá assistindo. Nem todo mundo tem Não, sim, TV eu comparei zona no do caralho, sentido com de ser contraste muito de mais cor, escuro. sabe? E assim, pode ser proposital, mas não... É a mesma Pra mim, não conversa do favorece. pessoal lá de Game of Thrones, da Batalha dos Bastardos de Game of Thrones. Foram bater no cinematógrafo porque a cena tava muito escura. Ele falou, não, é porque eu fiz a cena pra ser assistida no cinema. Mas, meu filho, Ué, ninguém vai ver essa porra no cinema. Você tem que saber quem... Você tem que conhecer onde é que você tá colocando. Que porra de cinematógrafo é esse que não sabe onde é que a obra dele vai passar? Cara, tem... Então, assim, isso me incomodou um pouco no começo do filme, mas depois ele começa a ter esses planos mais abertos e ele não fica muito escuro na maior parte do filme. Acho que foi só no começo que eu me incomodei mais com isso. Mas, de resto, o elenco tá ótimo. A gente falou bastante aqui do design de produção também, da direção do Eggers, de como ele leva o roteiro, que é uma história simples, mas que ele deixa ela cheia de camadas, deixa ela mais complexa, que a gente consegue entender, a gente consegue absorver bem a história, ele consegue chegar onde ele quer chegar, sem deixar a coisa monótona. E sem precisar apelar para cenas de ação sem... Porque a gente sabe que aqui ele tá com dinheiro, aqui o estúdio... Provavelmente deve ter falado, a gente precisa de um filme que vai atrair gente aqui. Era fácil ele jogar cenas de ação ali e tirar alguns diálogos do filme, e ele não faz isso. Eu sinto muito a mão do Eggers nesse filme. Eu fui com a expectativa de que ia ser um filme mais blockbuster dele. E eu não achei. Não achei mesmo, eu achei muito a cara do Eggers, muito o estilo dele ainda. As cenas de ação que estão ali, elas agregam sempre a história. Elas fazem parte de algo que ele quer. Ou trazer a gente pra... imerso dentro daquele universo que ele quer passar, ou em termos de desfecho narrativo mesmo. E pra mim o resto tá tudo perfeito. O elenco, como ele conduz a história, o roteiro. Então, 9 pantufas, vou tirar uma pantufa aí só por causa dessa falta de luz aí, que precisava de mais umas velhinhas ali. Eu não vou ser tão bonzinho quanto o Lucas pra tirar ponto só de vela, mas assim, a gente tem aqui uma história que ela é muito conhecida, né? Ela é um conto, ela não é muito conhecida Hamlet, originalmente. Né? Ela não é conhecida originalmente porque a história que ele conta é uma história viking e tal. Mas o Hamlet é basicamente, o Hamlet de Shakespeare é basicamente essa história, né? Talvez vem daí a teatralidade, né? Que o Luiz tanto ama. Claramente, né? Claramente. Mas assim, ao mesmo tempo que não chegou a me incomodar, como o Luiz falou que às vezes incomoda ele, eu não percebi, sinceramente, teatralidade. Eu acho que tava tudo ali dentro do filme mesmo. Sempre quando eu vi o que a gente pode perceber como teatralidade, eu percebia talvez como uma entrada no fantasioso, né, sabe? Essa coisa de
a gente vai ter que explicar alguma coisa de uma forma mais lúdica. Eu não consegui sentir o teatro, sabe? Pra mim tava tudo bem cinema. Mas aí que entra a minha crítica. Eu acho que ele é um filme simples demais no roteiro. Tudo que eu imaginei que ia acontecer no começo aconteceu no final. Não sei se ele tinha... É óbvio que ele tinha essa proposta de filme. Ele sempre teve... Até porque eu expliquei, né? As primeiras cenas mostram ali uma das personagens fazendo determinada coisa. 1h30 de filme acontece o que você já esperava. A cena final é exatamente como você esperava, só que de uma forma visualmente espetacular. Então, assim, ele é um filme que passeia por vários trechos e várias quests do personagem, vamos chamar assim, que são espetaculares de serem assistidas. Mas ele é um filme que, ao mesmo tempo, não conta nada de novo. Ele só conta a mesma coisa de uma forma muito legal. Essa foi a sensação que eu tive do filme. Talvez nisso ele seja até o oposto do filme anterior do Eggers, né? Porque o Farol é excessivamente complicado. Ele tem pouca gente, ele tem pouco cenário, mas a ideia do que tá rolando ali, ela é muito metafórica. É tipo, exato. Sei lá o que é isso, sei lá o que significa. E é por isso que eu gosto mais do Farol e da Bruxa. Eu acho que são filmes que te instigam mais, que fazem você ficar mais curioso e fazem você procurar mais a intenção do diretor, a intenção da história em si. Por isso que eu acho mais interessante os dois outros filmes, pra me justificar. Porque eu acho O Homem do Norte um filmaço. Eu acho O Homem do Norte, assim, até então, um dos melhores filmes do ano. Mas não é tudo isso. 8 pantufas. Ok. Acho um filmaço, mas não é tudo isso. Talvez seja a coisa mais paradoxal que já foi dita nesse podcast. É um filmaço, mas não é tudo isso. Ele é um Acho que o nosso parâmetro tá baixo, né? Você vira e põe Doutor Estranho. É porque em direção, vocês entenderam, né? Esse ponto que eu quis dizer. Claro, em direção, claro. Ele é primoroso, ele é sublime. Mas em filme, em história, ele não me trouxe nada de novo. Então, pra mim, eu saí do cinema espantado com o que tinha na tela, né? Fiquei muito feliz de ter visto tudo aquilo, mas narrativamente o filme não acrescentou nada pra mim. Ele não me contou uma coisa nova que vai me despertar, assim, sabe? Mas isso é mesmo, isso aí não tem como discordar, não. Ele realmente tem uma história bem óbvia ali, né? Eu vou dar 9 pantufas, tô com o Lucas. Eu acho que o filme realmente é simples, mas não enxergo isso como esse problemão, sabe? Eu acho que ele é a prova de como você consegue, com um bom diretor, com um bom orçamento, com um bom elenco, você consegue contar uma excelente história, mesmo que ela seja uma história simples ou que ela seja uma história muito linear. Eu acho que isso é o grande charme de a gente ver um filme de diretor. É você comparar um filme de produtor, como as grandes estreias da Marvel, com um filme de diretor. Eu acho que o grande charme tá aqui. Quando você pega um filme de produtor, o cara pode ter o roteiro dos sonhos, ele pode ter 400 reviravoltas, fazer a coisa mais original do planeta. Se ele não tem os mecanismos de contar essa história decentemente, se ele não tem um bom elenco, se ele não tem um bom cinematógrafo, ele não tem um bom design de produção, um bom diretor de arte, ele não vai conseguir contar essa história de um jeito engajante, de um jeito que você saia do cinema assim, cara, puta que pariu. O grande ponto talvez porque o Senhor dos Anéis do Peter Jackson funcione e o Hobbit não funcione, sabe? Você tem ali uma história muito linear. A história das histórias, né? Você pode gastar 3h30 por filme, mas se você souber como você tá contando, se você tiver um elenco que te ajude, um cinematógrafo bom, um design de produção espetacular, você pode contar mais simples das histórias que ela vai funcionar, mesmo que você consiga prever os caminhos onde ela tá indo. Eu concordo com o Gusta no que ele falou, tem coisas ali muito previsíveis. A papel da Nicole Kidman com o irmão do marido dela é na cara. 30 segundos de filme, beleza, então é isso aqui. Mas, como eu falei anteriormente, eu acho que tem outras subversões ali dentro da história que são muito relevantes. É como o Eggers consegue fazer com que o cara mantenha o objetivo que ele tem desde o começo do filme, mas que a razão pela qual ele vai fazer aquilo mude. E que isso faça toda a diferença no fim das contas. Quando o filme acaba, você fala, ele fez exatamente o que ele falou que ia fazer, mas como as razões dele são diferentes, isso tem um outro impacto na história. Ele foi o último ponto no ciclo da violência. Ele precisou ser violento para quebrar o ciclo, para que a linhagem dele pudesse continuar livre dessa violência.
E é muito legal como essa mensagem é passada. Mesmo que a história seja pouco original, eu acho que essa virada é muito original. Ela conta muitos pontos pro filme e ela revigora a nossa conexão com o filme quando a gente tá assistindo. A gente fala, opa, peraí, agora sim deu uma embalada. Isso aqui é um motivo legal pra gente seguir em frente com a vingança. E eu acho maravilhoso, assim. Eu tenho muito pouca coisa a falar do filme. Já falei ser excessivamente teatral, talvez. Uma outra coisa que eu conversei com o Thiago, conversei com a Carla, achamos os três, curiosamente, o ato final muito curto. Achamos a última batalha muito rápida. Ela poderia ter sido mais longa. Eu acho que ela é meio apressada, assim. Não sei por que motivo. Eu achei que ela durou o que precisava durar mesmo, assim. Eu fiquei satisfeito com aquele tempo. Acho que se fosse mais... O Gusto e o Lucas estão de conchavo hoje. Então, com certeza. Nossa, a gente não conversou. Cara, eu nunca pensei que eu ia escutar o Luiz reclamando que a cena da batalha foi curta. Mas foi curta mesmo. Foi super curta. Eu achei okay. Tipo assim, e ainda mais que assim, ele tava separando a história por capítulos. Ele abre um outro capítulo só pra ele chegar na montanha e fazer aquilo. Eu acho que não tem 5 minutos desde que ele abre o outro capítulo e encerra a história. O terceiro ato é muito grande, né? Fiquei meio... podia ter sido um pouco mais rápido. Até porque tava muito bonita e era o ponto alto do filme. Muito bonito. E ela poderia ter durado um pouco mais. Mas acho que por ter 2 personagens só envolvidos, ele quis ele tentou não estender muito, né? Não estender, porque senão, sobe na pedra, taca a pedra vira lava, sabe? Eu acho que ia ficar uma coisa, né? Eu acho que fica uma coisa pouco inventiva, né? Então eu senti que era o que tinha que ser. Eu acho que até casa com aquela verossimilhança que eu tava apontando na batalha pela espada, né? A ideia de que estavam os 2 machucados pra caralho, os 2 estavam muito cansados, eles não iam ficar brigando 20 minutos lá. Não ia, eles não tinham condição física pra brigar 20 minutos lá. Vai brigar o quanto eles puderem até chegar no fim das contas. Mas 9 pantufas, eu acho o filme excelente. Perfeita, quase sem defeitos. Vale muito a pena. Espero que ainda haja uma resposta de público. Eu acho que o filme deu uma recuperada relativa com o lançamento no Brasil. Que foi o único lugar que lançou um pouco mais tarde, e é um mercado muito grande, né? O filme tem um orçamento, como o Gusta disse, de 70 a 90 milhões de orçamento estimado. O filme até agora fez 63 no mundo. Então, ele vai lançar na China ainda? Lucas, eu acho que ele não saiu na China e não sei dizer se vai sair, não tem essa informação, porque lá é um mercado muito forte, né? Talvez dê uma recuperada. Eu espero que recupere porque, assim, vocês sabem como a indústria é cruel com diretores que vêm do indie, né? Se o cara pega um orçamentão e o cara não consegue fazer o filme, ele vai ter muita dificuldade de pegar um outro orçamento do tipo. Ele vai ter que voltar pra fazer uma cena mais contida com relação ao orçamento. Tomara que o filme se recupere por causa disso, né? 9. E aí, vocês assistiram Homem do Norte? Gostaram? Detestaram? Não tem como detestar. Nenhum nem outro? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Mas comenta mesmo. Comenta, gente, por favor. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau, galera. Tchau, Lucas. Falou, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.